Eu acho que CRM, o Customer Relationship Management, é talvez a coisa mais desnecessária que uma empresa pode ter. E ao mesmo tempo é a coisa mais importante que uma empresa precisa implementar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está no mundo do CRM muito mais preocupado com a parte da tecnologia do que com a parte do relacionamento. Estranho, porque era para a gente entender por que é que a gente faz um CRM. E virou moda, né? Agora a gente vê CRM para tudo quanto é lado, toda empresa tem CRM, tem várias ferramentas de CRM no mercado, e todo mundo coloca CRM na empresa achando que a ferramenta em si ela vai resolver o problema da empresa. Não vai. Tive uma certa palavra seria epifania, né? Mas não vou usar essa palavra aqui porque é uma palavra meio, né? Mas assim, eu tive uma certa revelação essa semana quando eu cheguei de viagem de um cliente meu, que eu estava lá implantando um CRM, estou lá mudando os comportamentos, o jeito de agir e os formatos, processos de atendimentos. E eu pousei e falei, opa, são quase 10 da noite, vou passar na padaria e comprar pão. Sou mineiro, viciadésimo em café com pão. Fui lá comprar o meu pão e na hora que eu viro a esquina, na frente da padaria, abriu um supermercado novo. Dessas grandes redes de supermercado. E a placa na porta eram 9h35, olha só, 25 minutos para poder fechar. A placa na porta falando, vem experimentar nossos pães de fermento natural, crescimento orgânico, qualquer coisa assim, aquelas coisas que o pão deve ser maravilhoso. Eu parei e falei, opa, em vez de ir na padaria, vou entrar no supermercado, vou resolver o meu problema de pão e vou provar se o pão dessa padaria nova de dentro do supermercado é boa ou não é. Eu entro, 9h37, 9h40 no máximo, e o balcão de pão totalmente vazio, com 2 funcionários às 9h40, limpando, tirando tudo quanto é migalha, passando pano, etc. Tal, talvez preocupados em deixar pronto para o outro dia, talvez preocupados porque na hora que der 10 horas eles podem ir embora, não sei qual que é o problema, mas teoricamente tem ainda aí meia hora, 20 minutos de venda para acontecer. E um dos dois que estavam lá limpando vira para mim e fala, fala meu amigo, sem nem parar de limpar. E eu falo, acabou o pão? E a pessoa responde, agora é só amanhã. Legal. Virei, saí da padaria do supermercado, entrei na padaria do bairro, do outro lado da rua, pedi lá meus pães, como sempre eu peço, e o atendente, que é funcionário, não é dono, virou e falou, o senhor veio tarde hoje, hein? Eu falei, eu estava viajando. Ah, o senhor estava viajando? A lazer ou a trabalho? Não, quem me dera fosse a lazer, eu estava viajando a trabalho. Fui fazer numa empresa o que você está fazendo aqui hoje. E ele me olhou com a cara meio estranha, sem entender o que eu estava falando, e eu falei, eu fui lá ensinar para eles como é que faz relacionamento, que é o que você está fazendo comigo. Falei um pouquinho a respeito do que é o trabalho, mas assim, bem superficialmente, paguei e saí. E eu fico preocupado quando as empresas deixam de entender que CRM não é um sistema para entender se eu vou ou não vou com frequência, se eu compro ou não compro, e adequar ali talvez o mix de produtos, mas eu entender como é que eu vou me relacionar com cada tipo de cliente que entra no meu estabelecimento.
Nesse caso, clarissimamente, o vendedor da padaria faz o relacionamento comigo, no sentido de que vale a pena eu voltar lá porque eu me sinto bem atendido. Ele tem o que eu quero, pão na hora certa, e o supermercado falha 200%, porque faltando 20 minutos ele não tem pão para me oferecer. E andando nos corredores do supermercado, eu vejo lá várias vezes etiqueta falando: olha, para você que é cliente especial, eu tenho um desconto a mais nesse produto. E essa é a forma errada de fazer relacionamento. O relacionamento está voltado para resolver o problema da empresa e não para resolver o problema do consumidor. Para quem mexe, quem está vendo aqui o vídeo, para quem mexe com o cliente, com o consumidor, acho que o maior risco de qualquer empresa sempre é, quando a gente é executivo ou quando a gente é dono, ao passar pela porta, deixar do lado de fora o consumidor e tomar as decisões que favorecem a empresa em detrimento daquilo que o consumidor espera. No fundo, a gente vive falando disso, mas é verdade, o consumidor é o rei. O que eu quero dizer com o consumidor é o rei? Não estou falando nenhuma novidade. Quem manda de verdade, no longo prazo, é o consumidor. Porque à medida que um supermercado, uma empresa, cria um programa de fidelidade, e esse programa de fidelidade, ele não fideliza, ao contrário, ele deixa o cliente, vamos chamar assim, nervoso, para não falar outra palavra, com a empresa, esse programa de fidelidade ele é mal resolvido e ele não é um CRM, ele não é um relacionamento com o consumidor. Coincidentemente, ontem, eu fui comer num restaurante japonês que tem cashback, que é outro tipo dessas ferramentinhas de relacionamento. Olha, vou te dar, se eu voltar aqui de novo, eu te dou um trocadinho, etc, aquela coisa, uma gorjetinha. E quando chega o cara, ele sempre pergunta: você tem cashback? A gente dá o CPF, ele fala: ó, infelizmente não. E a gente comentou, mas semana, tem pouco tempo que a gente veio aqui, como é que não tem cashback? É que o cashback dura 20 dias. Então, na verdade, de novo, a preocupação é com o resultado da empresa e não com a satisfação do consumidor. Eu quero que você volte rápido no meu estabelecimento, eu não quero que você queira voltar no meu estabelecimento. Esse tipo de comportamento do cashback de 20 dias, que se você não vier, não tem mais, é o contrário de quando você vai numa pizzaria. Eu tenho um amigo que foi outro dia na pizzaria, pediu uma pizza brotinho e o garçom falou: ó, brotinho a gente não faz com 2 sabores. E ele falou: não, mas sempre que eu venho aqui eu peço e fazem. E o garçom falou: então só um segundinho, deixa eu dar uma olhada e eu já volto. E ele voltou e falou: olha, dá para fazer sim. E isso é relacionamento. Quando o garçom ele se dispõe a pelo menos tirar a dúvida e de repente voltar com a resposta positiva, isso é relacionamento. Então o relacionamento, o CRM que está aí na moda e que é um excesso de tecnologia em vez de uma preocupação com o consumidor, só funciona quando, ao final, o consumidor fala: é com essa empresa que eu quero fazer negócio. E quando ele fala isso, automaticamente os resultados vêm.